Você acorda no meio da noite por conta de um pesadelo. Sua mãe na noite passada havia contado histórias de terror para você e sua irmã dormirem. Mas isso não era a única coisa que te deixava confuso. A cama da sua irmã, ao seu lado, estava vazia. Limur havia sumido. Você então, com medo, decide procurá-la. Você acha o livro de uma das histórias sobre uma garota que fugiu para a floresta e nunca mais foi vista. Sua mãe contou sua história para vocês. Sua preocupação aumentando cada vez mais, você decide ir até a floresta para achar Limur. Na floresta, onde você segue com medo e preocupado com sua irmã, por falta de atenção você cai em um buraco. Mas estranhamente uma luz ilumina o local. Quando você vai até ela, vê que é uma linda pedra que exala uma forte iluminação. A pedrinha pertence a você agora. Logo após uma pequena caminhada, você escuta a voz de Lilimur, onde ela cantava uma linda melodia. Ambos se encontram e ela vê sua estranha pedra. Vocês decidem brincar com ela, mas depois de quase perder a única coisa que iluminava aquela noite além da lua, o chão se quebra e vocês despencam da montanha. Seja bem-vindo a Rainbow the Mountain King. Nesse jogo indie, você controla Ollie, um garoto pequeno que passa por inúmeras dificuldades ao longo do jogo. A história se passa em um mundo totalmente diferente do que Ollie e sua irmã estavam acostumados. Tudo lá é maior do que eles, existem criaturas diferentes, o mundo é estranhamente lindo, tudo lá parece mágico e incrível de se explorar. Os irmãos realmente parecem ter amado o ambiente. Depois de um tempo explorando com a sua irmã, ajudando as criaturas que tinham lá e admirando cada local lindo que tinha naquele lugar, você se vê sozinho de novo. Sua irmã havia sumido. Você, com medo e preocupado com ela novamente, decide procurar ela com algum auxílio. Uma luz, uma pequena fadinha, estranhamente tentava te guiar até ela. Você encontra Lilimur em cima de uma pedra. Ollie fica feliz em vê-la tão contente, no entanto, algo surge atrás dela. Algo grande, algo muito maior do que eles. Era uma criatura medonha que, para o azar de Lilimur, foi vista pelo monstro. Aquele ser medonho agarrou a garota como se não fosse nada e colocou em um saco. Logo depois ele viu Ollie e tentou pegar ele, mas felizmente, ou não, o garoto consegue escapar, pulando na corrente de água em sua frente. Um tempo depois, o garoto acorda sozinho, salvo pelo sapo que havia feito amizade anteriormente. Sua irmã havia sido levada para longe e o medo já estava tomando conta de seu corpo. A jornada do pequeno Ollie em busca de Lilimur acabou de começar. A gameplay que eu tive conforme zerei e acompanhei a aventura de Ollie foi linda e de certa forma forte de se ver. O jeito como o jogo te faz achar em alguns momentos que tudo vai ficar bem, ou que aquele momento específico é tranquilo, para depois tirar isso de você colocando uma situação de desespero com grande facilidade, te faz pensar em como que um mundo que parecia tão belo há uns minutos atrás pode virar algo tão assustador. Ao longo do tempo que você passa jogando, você vê vários momentos onde a história que parecia estar finalmente sob o seu controle simplesmente muda o rumo. Olhe, por ser uma criança, ele não consegue lidar com esses problemas com facilidade. Ele quer ajudar. E quando vê que não consegue fazer isso, ele chora. E se sente culpado por tudo. A inocência dele é levada pelos momentos tensos e vê que aquele mundo não é tão bonito quanto ele pensava. A cabeça dele não tá pronta para esse tipo de coisa. A dor, a tristeza, a ansiedade e o sentimento de esperança que com grande dificuldade se mantém vivo tomam conta do Ollie durante toda a jornada. A história é muito bem pensada e o jeito como cada detalhe te ajuda a descobrir mais sobre a história. Livros para você ler espalhados pelos capítulos do jogo, onde contam partes da lore. Os detalhes do cenário que complementam esses livros são coisas que fazem esse jogo ser muito bom. O impasse que ele tem de ser algo tão lindo e ao mesmo tempo medonho te deixa impressionado e com vontade de ver mais. Pelo menos foi assim pra mim.
Ao longo do tempo que eu fui jogando esse jogo, eu me deparei com situações que eu nunca imaginaria que encontraria. Porque de primeira vista, você não vê que o jogo é tão bom assim. Porque os prints realmente, infelizmente, não fazem jus ao jogo. Mas, tipo, quando você tenta jogar, você pega pra jogar o jogo mesmo, você vê o quão incrível esse jogo é. Foi um dos melhores jogos que eu já joguei em questão de ser indie. De verdade, foi um dos melhores. Ver como o Oli sofre e sente empatia pelos outros é triste de se ver. Triste esses momentos que podemos ver isso é quando ele chora pelos gnomos esmagados, a morte do bebê oferecido para o ritual e quando ele mata a bruxa da floresta. Ele nem sequer conhece esses seres, ele nunca viu, ele viu só pela primeira vez e foi em uma situação que ele não tinha escolha. Oli mesmo tentando, nas piores das situações, não deixa de pegar todos esses momentos e jogar pra cima dele em forma de culpa. Ele passa o jogo inteiro com um peso gigante nas costas. E ele é só uma criança. A gameplay desse jogo é uma das coisas que eu não tenho que reclamar. É claro, toda gameplay, todo jogo tem sim um bug ali ou aqui, ou sei lá onde. Mas, sério, a gameplay desse jogo, ela é insana. Ela usa o mesmo mecanismo o jogo inteiro, só que ele não consegue, tipo, eles não deixam ficar enjoativo, porque a cada parte que você vai avançando na história, eles mudam o jeito que se aplica esse mecanismo. Tipo, o jogo ele é cheio de puzzles, exploração, e em cada avanço da história tem a sua merecida fighting boss. A trilha sonora desde o começo até o fim é simplesmente magnífica. Enquanto eu jogava, eu fiquei admirada de como o jogo é tão bem dirigido. A movimentação de câmera, os itens colecionáveis que são literalmente figuras de boss e criaturas que são apresentadas pro Oli durante o jogo, é uma das coisas mais fodas que eu já vi. A ambientação do jogo é outra coisa que eu preciso comentar. Ela é tão bem feita que, tipo, independente do local que você estiver, você vai achar ela magnífica, ela bonita, ela medonha, tudo ao mesmo tempo, porque eles tiveram tanto cuidado pra colocar cada detalhe, pra fazer tão bem feito cada local, que você fica admirado. Enquanto eu jogava, eu não conseguia parar de pensar o quão bem ambientado é o mapa desse jogo. E não é só isso que ele nos oferece. Parece que cada local que você vai, independente do quanto que você avance, sempre voltamos pro começo. Para aquelas ruínas destruídas onde Lilimur e Oli caíram e foram para aquele mundo estranho. Eu acho que esse lance de sempre voltar para aquelas ruínas, independente do quanto que eu avance no jogo, foi uma das coisas mais legais que eu notei. Conforme a história passa, você vê o Oli ficando cada vez mais sem esperança e cada vez mais desanimado. Ele passava por situações que nenhuma criança deveria passar. Que nenhuma criança conseguiria passar, se você for ver. Era uma coisa muito forte pra ele, era muita coisa pra cabeça dele. E você podia ver que ele ficava cada vez pior em todas as batalhas que ele tinha que enfrentar. Principalmente depois de uma que ele saiu bem machucado. Naquele momento, podíamos ver o quão sem esperança o garoto estava. Ele tinha perdido sua pedra, ele estava sem sua irmã, e tudo que ele podia fazer era caminhar, até uma possível saída, que ele nem mesmo sabia se existia ou não. Tudo era escuridão. Parecia o começo de antes. Até que novamente, a luz se fez presente para ele. Uma linda garota semelhante à estátua do começo estava ali, segurando a pedra, encantada com a beleza dela. O nome da garota era Tuva. Mas Oli estava cansado demais para conseguir dar um oi para ela. Ele só caiu diante dela, desistindo de tudo. Simplesmente não tendo mais forças para continuar. Tuvo o ajudou e cuidou dele durante aquele momento de fraqueza. Ele estava indefeso, ele estava com medo. Quando ele finalmente acordou, a menina lhe deu a pedra e o encorajou. Ela explicou o que ele precisava fazer para salvar Lilimur. Oli, de algum jeito, se sentiu esperançoso de novo. Com uma grande força de vontade que Tuva lhe deu com suas palavras, ele seguiu em frente. No jogo, mesmo antes, já dava para perceber que ele não era tão inocente e tão belo como a gente pensava. Mas de algum jeito, tudo ficou pior. A beleza que tinha antes virou algo sombrio, assustador, medonho e estranho. Parecia que, realmente, aquela inocência que tinha antes havia sumido. E
eu consigo fazer uma relação com esses momentos com o personagem que a gente controla o jogo inteiro. O Oli é uma criança que ele passa por momentos onde você percebe que a inocência dele, que aquele jeito infantil dele, por mais que se faz presente durante o jogo, vai sumindo aos poucos, porque ele assume uma responsabilidade muito grande para a idade dele. O garoto parecia que, de certa forma, tinha ficado mais maduro. Dá pra ver que ele claramente ele não era mais aquela criança que sentia medo de ficar longe da sua irmã. Ele tinha ficado mais corajoso, mais forte. Ele havia percebido que ele consegue ser forte sozinho. Por mais que ele sentisse falta da sua irmã, ele havia entendido que ele não precisava dela para se sentir forte o tempo todo. Ele podia se sentir assim sozinho. Mas ele sabia que, independente de tudo isso, ele precisava ter a irmã dele ao lado dele. Porque ambos se amavam muito e sentiam que juntos poderiam ser fortes o tempo todo. Mesmo que um esteja separado, ele sente essa força. Então, olhe, junta as forças que ele tem, os sentimentos que ele está sentindo agora, e continua a jornada dele. Esse jogo é incrível, de verdade. O desenvolvimento da história junto com o do personagem é algo de se admirar, cara. Eu amei jogar ele de verdade. Tipo, nossa, é um dos melhores jogos que eu já joguei, como eu já falei antes. Em todos os capítulos e todos os monstros que enfrentamos para chegar no nosso objetivo, que é a montanha que mais pra frente descobrimos que é de um rei que foi amaldiçoado por uma bruxa e aprisionado naquela mesma montanha, Tuva nos guia mesmo distante. E conseguimos chegar lá, mesmo com todas as dificuldades. Logo depois descobrimos, através de um dos seres mais velhos daquele mundo, a história do rei, e já temos uma ideia do que vai acontecer. Quando Oli encontra o rei da montanha, ele vê um dos monstros que levou sua irmã se aproximando. A criatura pega o saco onde a Lily Moore estava presa e alimenta o rei com a garota. Oli, desacreditado, enfrenta o rei e começa uma fighting box com uma trilha sonora impecável. No final da luta, Oli cai em uma grande distância e Lily Moore consegue sair. Quando tudo parece não ter mais esperança, com o garoto morto, Tuva novamente o ajuda, utilizando a pedra e felizmente consegue dar uma segunda chance de vida. Os irmãos conseguem escapar e tudo volta ao normal. Lily Moore e Oli estão novamente em casa. Resumidamente, a minha opinião sobre esse jogo é simplesmente um dos melhores jogos indies que eu já joguei na minha vida. Eu não vou parar de falar isso. Esse jogo simplesmente é incrível, ele é magnífico, ele é impecável. Eu amei esse jogo de verdade. Eu recomendo vocês jogarem. Essa aqui foi a minha primeira review. Eu sei que ela não tá tão boa, mas eu realmente me esforcei. Eu espero, conforme eu vou fazendo review de jogo, eu vou melhorando e eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei vários detalhes do jogo fora do vídeo porque eu queria que não fosse um vídeo tão cheio de spoilers. Eu queria que fosse algo mais enxugado. Mas eu recomendo vocês verem gameplay do jogo completo, vocês jogarem o jogo porque vale a pena, de verdade. Tipo, eu sei que de cara assim, parece que o jogo não é tão legal, mas ele consegue ser simplesmente... Cara, eu não tenho nem palavra porque ele é muito bom. Todos que eu vi jogarem deram as opiniões positivas. O Stelwich deu uma opinião positiva, o Alan deu uma opinião positiva. Outros streamers que eu não vou lembrar agora deram opiniões positivas. E eu também dei a minha opinião positiva, porque esse jogo é simplesmente foda pra caralho. E eu fico muito triste porque ele não tem o reconhecimento que ele merece. E eu acho que ele deveria ter mais reconhecimento. Na Steam, por exemplo, só tem 700 avaliações. Isso é muito injusto, porque um jogo desse deveria ter muito mais. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!